Estamos de volta, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula. Agora a gente vai começar a falar sobre um outro filósofo. Ele é conhecido como o pai do contratualismo e o nome dele é Thomas Hobbes. Como vocês podem observar aí na época em que ele nasceu e na época que ele morreu, foi um cara que viveu bastante, viu, pessoal? Para a época dele, viver 91 anos significava bastante, tá? Isso porque a média de idade nessa época, ela não passava muito dos 40 anos, ok? Então, fazer mais que 40 anos já era considerado um feito aí bem grande, né? Bem, quem era Thomas Hobbes? Vamos contar um pouquinho da história dele. O Hobbes, ele era inglês também, tá? Cresceu em um período assim nasceu em um período muito tenso dentro da história inglesa, tá? A Espanha e a Inglaterra travavam a Guerra Anglo-Espanhola. A Espanha era a principal potência militar do mundo e tinha uma força naval conhecida como a Invencível Armada. Ela era composta por mais de 300 galeões de guerra, tá? E era assim, pessoal, uma força na época que era imbatível, tá? Não se poderia vencer a Invencível Armada. E o rei da Espanha, que era o Filipe II, ele decide atacar a Inglaterra, tá? As divergências com a rainha Elizabeth I eram muito grandes desde o começo do governo dela, tá? Eles eram ex-cunhados. O Filipe II era casado com a Maria Tudor, a irmã mais velha da Elizabeth I. E o Filipe II pede a Elizabeth, inclusive, em casamento, ela recusa, né? E ele vai tentar ali boicotar o tempo inteiro o governo dela. Ela, muito inteligente, vai utilizar de corsários, né? Piratas contratados pelo Estado para poder saquear várias embarcações de ouro que vinham da América para a Espanha, que iam, na verdade, né? Da América para a Espanha. E isso vai acabar desencadeando uma guerra, né? Principalmente após a execução da rainha escocesa Maria Stuart, dentro da Inglaterra, né, a mando da Elizabeth. E o Thomas Hobbes, ele vai nascer bem na época em que essa invencível armada se aproximava da costa da Inglaterra. E ele disse, assim, ao longo de toda a sua vida, né, que ele teve um irmão gêmeo, que no dia do nascimento dele, nasceram Thomas Hobbes e o medo. Isso porque ele nasce prematuro, pessoal. A mãe dele estava ali com tanto medo do que poderia acontecer por conta dessa guerra, por conta do poder do inimigo, né? Que ela vai acabar tendo um parto prematuro por conta dessa tensão, por conta desse medo, certo? Bem, o Thomas Hobbes, ele vai crescer na chamada Era de Ouro da Inglaterra, né? Até 1603, a Elizabeth I vai governar, vai ser um dos maiores governos que a Inglaterra já teve até os dias de hoje, tá? Em razão da economia, da potência militar que a Inglaterra vai se tornando. Ela vai ganhar um apelido nessa época de a Rainha dos Mares, e ela detém esse apelido até hoje, né? Por conta da força que ela tem em não deixar ninguém invadir o seu país. Porém, quando a dinastia Tudor acaba com a morte da Elizabeth e passa a vigorar a dinastia Stuart, com o rei James I, as coisas elas começam a mudar um pouco, tá? O Thomas Hobbes ele vai viver num período onde várias guerras elas vão acontecer, tá? Essas guerras aí elas vão ser a Revolução Puritana e, em seguida, a Revolução Gloriosa, tá bem? Bom, o Hobbes, ele vai ter vários altos e baixos, né, durante a sua vida, por conta aí desses problemas civis, né, que ocorriam no seu país. E em alguns pontos da sua vida, onde ele não vai conseguir trabalhar da forma como ele queria, ele vai tomar esse tempo para ele poder escrever, pensar, filosofar.
E é aí que ele vai criar, né, o contratualismo. Esse contratualismo, pessoal, ele seria, vamos ler aí do lado. Em filosofia política, chamamos de teorias contratualistas aquelas que concebem a sociedade política como um produto de um acordo, um pacto, enfim, um contrato entre os seres humanos. Segundo essa concepção, a política não é algo inscrito na natureza, como era, por exemplo, para Aristóteles, que existe naturalmente, mas algo artificial, criado pelos seres humanos, diante de dilemas postos pela situação de natureza humana, hipoteticamente anterior à sociedade política. O que seria aí essa natureza humana? E aí você precisa prestar bem atenção, porque todos os filósofos contratualistas, eles sempre vão fazer essa comparação entre o que é natureza humana e o que é contrato social, tá? Para o Hobbes, a natureza humana, né, o que ele entende ali como natureza humana, seria tudo aquilo que aconteceu antes do homem entrar em sociedade. Antes do homem resolver pôr uma estaca no chão, cercar o local e falar assim, ó, é o seguinte, isso aqui agora é meu, tá? Essa daqui agora é minha propriedade, tá? Como que funcionava o negócio? Bom, primeiro, tinha-se liberdade. Liberdade de fazer o que quiser, tá? Eu posso ficar do jeito que eu quiser, eu posso colocar minha perna pro alto, ficar aqui tranquilão, porque eu não tenho nenhuma lei que me impõe o que eu devo ou não fazer. Então, sobre essa vertente, eu sou feliz. Eu sou feliz porque ninguém me manda fazer nada. Eu sou feliz porque eu posso me virar para que lugar eu quiser, eu não devo nada a ninguém. E essa felicidade, ela vai acabar sumindo ou vai acabar sendo mascarada pelo conceito de sociedade. Por que que isso vai acontecer, galera? Porque o cara, quando ele cerca uma propriedade e fala aquilo é meu, ele tem que ter um porquê, né? Por exemplo, você sabe o que é uso capião? Uso capião é quando você chega numa terra que teoricamente não está sendo usada, você cerca ali e começa a trabalhar, tá? Você começa a fazer aquela terra render. Uma vez que você faz isso, se você ficar muito tempo ali, hoje, o nome disso é uso capião, você pode ganhar propriedade daquela terra, mesmo que aquele pedaço seja previamente de alguém. Na época, o que algum infeliz pensou? Bom, eu trabalho aqui. E eu percebi já que essa terra é muito boa. Essa terra é muito boa que a terra depois da montanha. Essa terra é muito melhor do que a terra perto da praia. Essa terra é muito melhor do que a terra daquela galera que está descendo e subindo a colina todo dia. Então sabe o que eu vou fazer? Para eu me certificar de que só eu vou usar isso aqui, olha o egoísmo entrando aí. Olha o pensamento eu e não mais o pensamento humanidade surgindo aí. Eu cerco aquilo tudo e agora aquilo é meu. E olha que interessante, porque as pessoas elas vão passar ao redor daquela propriedade privada e elas vão perceber que aquela terra de fato ela é muito boa. E elas vão querer fazer parte daquela terra. E elas vão querer trabalhar naquela terra. Mas sabe só como que elas vão conseguir trabalhar nessa terra? Se quem cercou, se o dono da propriedade virar e falar assim, tá bom, você pode trabalhar aqui, mas eu mando em você. Agora você não tem mais essa liberdade de fazer o que você quiser. Agora as coisas vão acontecer de acordo com o que eu falar. Então vejam que essa natureza humana seria uma questão de liberdade, seria uma questão de produzir tudo aquilo referente ao conjunto, ao comum, à humanidade. E agora isso perde força, né, em razão dessa política aí, né, desse sistema de propriedade
privada, certo? Acontece que dentro de uma sociedade, né, você necessita, essa é a palavra ideal, você necessita de um acordo. Por quê? Porque na natureza humana, eu estava acostumado a cuspir para o alto e sair correndo. E aí quem passasse ali ia ser cuspido na cabeça. Opa, então peraí. Rodrigo, você não pode cuspir para o alto aqui. Eu vou falar, ué, por que não? Mas eu sempre cuspi para o alto. Não, aqui você não pode cuspir para o alto, porque a pessoa que está vindo ali atrás não cospe para o alto. Isso vai cair na cabeça dela. Então vamos fazer o seguinte, ninguém aqui vai poder cuspir para o alto. Vamos fazer uma lei? Vamos escrever então? Está proibido cuspir para o alto. Pronto. Eu tenho agora uma lei social. Tá? O contrato social ele vai visar isso. Né? Ele vai visar o comum convívio dentro de uma sociedade. Certo? A gente tem que entender que as pessoas que elas estão fora dessa propriedade privada, elas têm dificuldade, gente. Dentro da propriedade privada, eu não falei que a terra era fértil? Fora da propriedade, a gente não tinha tanta fertilidade assim. E aí? O que é melhor? Morar aqui dentro, perder a minha liberdade, mas viver melhor? Abrir mão da minha felicidade, mas viver melhor? Ou continuar sobrevivendo lá fora? Então, uma vez que eu estou aqui, eu renuncio, né, esse meu direito sobre todas as coisas, né, à procura aí de conforto, à procura de paz, certo? Então, esse aí seria esse contratualismo, esse seria o contrato social. Né? Seria a ordem de como as coisas deveriam funcionar dentro de uma sociedade, né? Em razão da sua funcionalidade. O Thomas Hobbes, ele vai escrever uma obra, pessoal, chamada Leviatã, ok? O Nicolau Maquiavel, ele entendia que o rei, ele precisa ter mãos de ferro para governar, né? E é bem interessante, eu comecei a falar, mas eu acho que eu não terminei de falar, é interessante a gente ver o Maquiavel nessa questão, porque houve um erro histórico muito grande ao longo do tempo, né, de ligar diretamente o Maquiavel a coisa sem escrúpulos, sabe? A coisa, eu não tô nem aí, tem que se ferrar mesmo, né? Nossa, o cara falou que todo mundo tem que se ferrar, nossa, que ideia maquiavélica. Tá? Essa ligação histórica, pessoal, se deu por conta do Príncipe. Leia O Príncipe, se você tiver oportunidade, é uma obra muito legal, tá? Dá, assim, uma visão bem diferente na sua cabeça, uma compreensão bem legal da Idade Moderna, e você vai ver que, de fato, Maquiavel devia ser o cara mais, assim, incompreensível do mundo. Mas não, né? O Maquiavel viveu, entendeu política em um panorama republicano, gente. Para ele voltar para a política, o que ele teve que fazer? Ele teve que escrever O Príncipe, ele teve que satisfazer o rei. Né? E vamos lembrar também que o principal objetivo do Maquiavel era o quê? Unificar a Itália, transformar a Itália toda num Estado nacional. E ele percebeu que a República não chegou nem perto disso. Aí ele olhou a história. Poxa, a França conseguiu por conta de um governo bom. A Inglaterra conseguiu por conta de um rei bom. É isso, é sempre coroa, é sempre trono, é sempre um monarca. Então, vamos pro príncipe. Tá? Mas Maquiavel, ele não é só o cara maquiavélico, o cara sem escrúpulos. Não, ele tem uma concepção de política onde ele entende sim a República como sendo muito boa, como sendo muito favorável. O Thomas Hobbes, ele já não compreende isso. Tá? Para o Hobbes, o absolutismo é a melhor... Aliás, o absolutismo não, desculpa. A monarquia é a melhor forma de se governar, de se ter um sistema político. Por quê?
vai tomar uma água, vai lá no banheiro rapidinho e quando você voltar, a gente continua.